Glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado, santo é o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos em nome de Jesus. Boa noite. Que o Espírito Santo complete a obra. Que o Espírito Santo se revele. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, trazendo paz. Especialmente nesta noite, nesta terça-feira, 6 de junho de 2023. Que o Espírito Santo traga paz ao seu coração. Só Ele pode trazer paz ao homem. Muitos procuram em diversas situações, de diversas maneiras, encontrar paz. Mas eu quero dizer para você, só existe paz em Jesus Cristo. Tanto assim que um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Já convido você a abrir o seu coração de pronto, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar sobre a vida de cada um de nós de maneira especial. Enquanto isso, aproveite a oportunidade e seja um canal de bênçãos. Convide pessoas para estarem conosco. Permita que através da sua vida o Espírito Santo possa alcançar muitos lares e famílias carentes dessa manifestação da graça do Senhor. Como vocês sabem, a partir deste mês de junho, as nossas lives têm um formato novo, com um convidado. A nossa convidada de hoje já está conosco e vou convidá-la agora mesmo para que ela possa, na liberdade do Espírito Santo, ministrar aos nossos corações, trazer a palavra de Deus. Afinal de contas, o Salmo 119 nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós precisamos olhar por onde andamos, senão iremos tropeçar. Nós precisamos saber onde pisamos. Caso contrário, iremos tropeçar. Por isso, precisamos tanto da palavra de Deus para nos indicar o caminho. Não podemos andar sem saber onde estamos pisando e nem tampouco caminhar às cegas. Por isso, a palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Você tem consciência por onde tem andado? Pense nisso. Vem cá. Antes de convidar a pastora Luciana Cunha, que já está conosco, eu vou deixar uma pergunta no ar, que você não vai responder para o Alexander. Você vai responder para você mesmo diante de Deus. Escuta só.
No livro de Jonas, capítulo 1, a palavra de Deus veio a Jonas dizendo: dispõe-te, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A palavra foi liberada. O caminho estava claro. Porém, no versículo 3, eu li Jonas 1, 2, no versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e para Tarsis ele foi. Entrou no barco e foi para o outro lado. Queridos, quantas vezes nós estamos fazendo exatamente isso? A palavra foi liberada. O caminho está claro. Já existe luz para o caminho. E aí, vamos para o outro lado. Tinha um caminho claro para Jonas. E todos nós sabemos a consequência, foi passar um fim de semana na barriga do peixe. Cuidado para não passar 3 dias, um fim de semana na barriga do peixe. E aí vai ficar feito o profeta fedido, fedendo a peixe. O fedor da desobediência. Preste muita atenção para o caminho. Porque a palavra foi liberada para Jonas e ele escolheu o caminho errado. A palavra será liberada para nós agora. E aí? Qual a sua escolha? Sem mais delongas, a palavra já está franqueada. Eu vou convidar a pastora Luciana Cunha para estar conosco. E já quero dizer para você, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de ser canal de bênçãos nesta noite e convidar todas as pessoas que você puder para estarem conosco neste momento. Já fiz o convite e tenho certeza que Deus já assentou no coração da pastora Luciana a palavra para nossas vidas nesta noite. Shalom, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Alexander, tudo bom? Graças a Deus. E você, como está? Louvado seja Deus. Estou bem, graças a Deus. Tomando posse aí da palavra, eu não quero voltar na barriga do peixe. Eu quero ir de barco, É bem melhor. pegando ventinho assim no rosto, né? Em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer, pastor Alexander, por estar aqui mais uma vez ministrando aqui com o senhor. Quero agradecer pela sua vida, pela vida da sua família. Você sabe que eu amo mesmo, amo vocês. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por mais uma data, né? Que nós passamos aí, mais um ano de vida, pastor Alexander completando. Que Deus te dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. Que Deus te dê tudo de bom do céu, você merece. Eu te agradeço muito por tudo que o Senhor representa na minha vida, né, no meu ministério. Quantas vezes eu quis ir para Tarsis e o pastor Alexander, olha, Luciana, você vai botar na barriga do peixe. Então, eu agradeço muito, né, por o senhor ter confiado no meu ministério, ter acreditado em mim. E muito obrigada por tudo. Te desejo, assim, só coisas boas. Em nome de Amém. Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique à vontade. Amém. A doutora Nicleide está mandando um cheiro para você. Milhões de cheiro para ela. Fala com ela que toda vez que eu boto cuscuz no prato, eu só me lembro Nicleide. Fala com ela que hoje eu fiz munguzá. Tá certo. A paz do Senhor a todos, boa noite. Pastor Eline, que está aí conosco, sejam bem-vindos todos vocês. Irmão Marcos, sejam todos muito bem-vindos, amém. Pastor Alexander, eu ouvi uma frase um dia desse de uma pessoa que estava ministrando, se não me falha a memória, no Despertar das Leoas. Aliás, não, eu estava ministrando na live de uma pastora e ela falou isso e eu achei super interessante. Que nós que somos servos de Deus, nós andamos com 2 bolsas. A bolsa da nossa vontade
e a bolsa da nossa necessidade. E nem sempre o Senhor, ele enche a bolsa da nossa vontade. E se nós formos olhar na Bíblia, a única pessoa que recebeu a sua vontade, sendo beneficiada, né, por Deus, por Jesus fazer a sua vontade, foi a mulher cananeia. Foi a única que Jesus disse, vá e seja feito conforme a tua vontade, né? Os outros milagres de Jesus, todos Jesus disse, vai e seja feito conforme a tua fé, ou seja, conforme a tua necessidade, né? Então, muitas das vezes, Deus nem sempre vai fazer aquilo que a gente quer, mas vai fazer aquilo que é necessário, que a gente precisa, né? Que é o melhor para nós. E eu gostaria hoje de ministrar em cima de dois, na verdade eu vou ler 2 versículos e eu quero ministrar em cima disso. Sei que vai unir, no final todos vão entender o porquê do contexto. Primeiro eu quero ler Abacuque, capítulo 3, versículo 2, né? Enquanto isso, vocês vão aí disparando essa setinha aí para abençoar as pessoas, viu? Em nome de Jesus. Essa seta é abençoada, viu? Só vai fazer bem, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, né? Nós vivemos um tempo, pastor, em que todos têm buscado o avivamento, mas nem todos têm buscado o conhecimento, né? E quando eu estava estudando esta palavra de Abacuque, que é uma palavra que eu amo, que inclusive ela está inserida em um louvor da Suelen Lima, né? Que, assim, é de arrepiar o louvor, e eu amo esse louvor, né? Aonde fala do avivamento, né? O outro versículo que eu gostaria de ler está em Apocalipse, capítulo 19, amém? Os versículos 7 e 8, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quem é a noiva do Senhor? A noiva do Senhor é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, né? Nós somos a noiva do Senhor. Será que nós vivemos como aqueles que anseiam a volta de Cristo? Será que nós vivemos? Porque muitas pessoas, pastor, elas vão dormir preocupadas com o amanhã, com o que vai acontecer daqui a um mês. E a palavra do Senhor, como ela é pedagógica, ela é a nossa bússola, ela nos ensina que nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Então nós precisamos viver hoje, agora, esse momento, como se Jesus fosse voltar daqui a um segundo. Porque a palavra do Senhor diz que é num abrir e piscar de olhos, né? Então não teremos tempo nem de pedir. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou viver a vida e quando chegar a minha hora eu peço perdão. Mas será que você vai ter tempo de pedir perdão? Porque abrir e piscar o olho, irmão, não dá para pedir perdão. Não dá nem para se arrepender, não é verdade? Tem muitos acidentes que acontecem na estrada em que a pessoa tem morte instantânea. Não dá tempo nem da pessoa pensar no que fez, no que deixou de fazer, né? Então, eu acho interessante que nós não vivemos como uma noiva apaixonada. Vamos trazer esse contexto da noiva para o nosso contexto da carne, né? Às vezes as pessoas se conhecem, se apaixonam e, de repente, o noivo precisa viajar, fazer uma viagem, precisa fazer um curso que é distante, né? Precisa fazer algo que é num lugar bem longínquo, né? E a única forma que você tem de se comunicar com ele é via internet,
via mensagem. Antigamente tinha as cartas que eram muito mais romântico, né? Eu prefiro antigamente, que tinha as cartas, que tinha toda aquela expectativa do correio chegar, né? Do correio bater na porta. Hoje tudo é instantâneo. Falou, né? Responde rápido. E nós, como noiva de Cristo, nós estamos mais ou menos nesse contexto, né? Jesus, ele veio, ele preparou uma igreja para ele, na verdade. Ele declara que nós somos a noiva. Existe uma bodas, né, que está sendo preparada para ser realizada. E como tem sido esse contato da noiva com o noivo? Será que nós temos tirado um tempo, né? Porque a palavra diz, entra no teu quarto, entra no teu secreto. A gente sempre diz que o secreto é o nosso quarto, né? Mas às vezes o secreto nem precisa ser um quarto. O secreto é aquele momento que você tem ali íntimo, que é só você e Deus. Pode ter 1 milhão de pessoas à sua volta, mas nada tira a tua conexão com o seu noivo, né? Então, eu creio que assim... Mas tem aquele momento que você entra no quarto. Será que o quanto de nós tem vivido dessa forma? Tem se conectado com o noivo dessa forma? Né? Quantos têm ansiado pelo momento de bater papo com o noivo? Né? De entrar lá no WhatsApp espiritual e trocar mensagens com o noivo. Não é verdade? Então, o lugar secreto, o quarto, quando Jesus fala ali, entra ali para o seu lugar secreto, é o momento que você vai ter essa intimidade com o seu noivo. É o momento que você vai trocar mensagens com o seu noivo. E não é um momento que só você fala. É um momento também que você se silencia para ouvir o noivo falar, né? Não é só você dizer, eu estou com saudade, eu estou com vontade de te ver, estou com vontade de te abraçar. Não, o noivo também vai falar com você. Eu estou com saudade, em breve nós estaremos juntos, estou me preparando para voltar, né? Como você tem esperado, como tem sido a sua espera, como tem sido a sua expectativa para o meu retorno, né? Então, eu olho para essa palavra... e vejo muito desse modo, trago muito o texto, muito para o nosso mundo, para o nosso contexto, né, que nós vivemos. Às vezes nós ansiamos tanto para encontrar com um amigo, com uma amiga, bater papo, tomar café, igual a gente faz planos aí do pastor Alexander vir para o Nordeste com a pastora Nicleide, para a gente comer cuscuz, bater papo, tomar café. Já falamos que a gente vai fazer vigília, né? Então, a gente tem tanta expectativa, né, criada em torno desses planos. Será que as nossas expectativas criadas na volta de Cristo também estão assim? Ou será que nós estamos vivendo só se preocupando com as coisas daqui da terra? Porque o mundo, pastor, o mundo ele nos oferece muitas coisas, né? Quem disser que pecado é ruim, mente. Porque pecado é bom. É muito... Tudo que é pecado é bom. Não é verdade? Tudo que é igual aquela música que eles dizem, tudo que é bom, é ilegal, é imoral ou engorda. Não é verdade? E o pecado, ele é assim. Né? Tudo que é bom é pecado. E a nossa carne, porque nós vivemos nessa carne, nessa matéria nojenta, nós tendemos para o pecado. Mas quanto mais intimidade nós temos com o noivo, mais a gente tem forças para rejeitar. Não é que você não vai ser tentado, vai, mas você vai ter forças para dizer não. Para rejeitar aquilo que o mundo está lhe oferecendo, né? Quem é que não gostaria de estar agora numa festa, num barzinho, batendo papo com os amigos, bebendo lá o que gosta de beber? Todo mundo, mas só que nós escolhemos a boa parte, né? Nós escolhemos, por quê? Porque Jesus disse, vocês são terra santa, povo santo, um povo eleito, separado. Irmãos, nós estamos separados. Nós não somos todo mundo. Não tem quando as mães diziam,
que você dizia assim, todo mundo vai. Aí sua mãe dizia assim, mas você não é todo mundo. É assim que Jesus fala pra gente, né? Ah, mas todo mundo vai, Jesus. Aí Jesus fala, mas você não é todo mundo. Eu sei que essas pessoas que estão aqui nessa live, elas não são todo mundo. Elas são pessoas separadas. Elas são exclusivas, sacerdócio real do Senhor, né? Então elas escolheram a boa parte. Elas escolheram estar aos pés de Cristo, né? Escolheram estar esperando pelo noivo, né? E eu acho interessante que nesse formato do mundo te oferece, eu já imagino aqui uma noiva deslumbrante, vestida de branco, né? Como a palavra diz aqui, que a noiva, né, foi dada a ela vestir-se de linho finíssimo. Gente, linho é caro. Toda roupa de linho é cara. Esses dias eu fui numa loja porque eu queria um blazer. Quando eu olhei o preço do blazer de linho, eu quase infartei. Eu falei, não, não é para mim não ainda. Talvez um dia, tá, papai? Eu quero, mas ainda não é para mim. Porque é caro, é um tecido fino, né? E o branco, ele representa a pureza, né? E imagina você vestida lá de noiva, com aquele vestido branco, de tecido fino, que você pagou caríssimo nele, e vem lá uma criança com a mão suja de lama e fica tentando colocar a mão nas suas vestes. Você não vai deixar. Assim é o mundo. O mundo é esse menino com as mãos sujas de lama, o tempo todo tentando colocar a mão no nosso vestido, tentando botar a mão nas nossas vestes, tentando tirar a pureza das nossas bodas, né? Tentando tirar aquilo que Jesus vem buscar, né? Porque Deus, ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva totalmente limpa, né? Então eu olho aqui para esse cenário e eu vejo essa criança, esse menino, como o mundo, tentando nos tirar a salvação, tentando tirar aquilo que Deus nos prometeu, a promessa de Deus que foi nos dar uma nova morada, né? Secar as nossas lágrimas, tirar as nossas dores, né? E o que você vai fazer? Você vai se desviar. Pera lá, não toque. Você vai o quê? Rejeitar, né? Então, se você está vestida, buscando se vestir com um linho, com umas vestes santas, para esperar o teu noivo, está preparada para bodas do Cordeiro, né? Que está sendo preparada, Jesus está voltando. Se você não acredita, eu sinto muito, mas é verdade. Tá? Só não vê quem não quer, analise aí os sinais. Nós já temos vários sinais comprovados. Jesus está às portas e ele disse que muita gente ia ser pega despercebida, né? Então o Senhor, ele levanta pessoas, levanta profetas, como levantou o pastor Alexander, como tem me levantado, para estar nos alertando da sua volta, nos alertando da sua vinda, né? Para que nós não possamos ser pegos dispersos, né? Para que nós não venhamos a perder aquilo de mais precioso que há em nós. Meu Deus, o gato passou aqui em cima do telhado. Então, eu esqueci de avisar ele, vou orar. Nós precisamos controlar, né, os nossos desejos, as nossas vontades. É difícil, irmão, mas não é impossível, né? Então nós precisamos focar em Deus, focar mais em Jesus, buscar mais essa intimidade, esse secreto. Como você se relacionaria com uma pessoa que estivesse, né, você namorando? Então, é assim a nossa vida espiritual com Cristo. Nós precisamos estar constantemente nos relacionando, estarmos constantemente conversando. Se você passar uma semana sem falar com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, ele vai notar que há algo estranho, você está se afastando, né? E as coisas tendem a piorar, não é verdade?
porque o relacionamento vai esfriando. E não é isso que nós queremos com Cristo. Nós queremos uma vida, pelo contrário, avivada. Veja, Abacuque disse que aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos, no meio do tempo, nos notifica, né? nos mostra, nos ensina, faça a tua vontade, mas no momento da ira, lembra-te da misericórdia, né? Então, a gente vive pedindo por avivamento, mas o que é esse avivamento, irmãos? Não existe avivamento sem mudança de comportamento, sem arrependimento. Não existe. Abacuque sabia que existia uma sentença sobre o povo. Deus não era de retroceder, e Deus disse para ele que não iria retroceder no cernente ao que ele tinha dito que ia fazer com a nação. Porém, Abacuque se posiciona para interceder pela nação. É isso que Deus tem feito com vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, tem posicionado eles para alertar, interceder. Irmãos, avivamento não é movimento, avivamento não é o que vocês estão vendo aí. Tem muita gente brincando com a palavra do Senhor. Tem muita gente fazendo a palavra de Deus como se fosse qualquer comida. Por isso que nós temos que ter discernimento. A palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Mas para eu ser ovelha de Deus, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Para que eu conheça a voz dele. Para que ao eu entrar numa live, para que eu ao entrar numa igreja, eu saiba discernir. Quem está falando lá no púlpito? Quem está falando lá naquela live? Pera lá, isso é Espírito Santo mesmo? Isso é Deus mesmo? Deus está nisso? Deus está naquilo? As pessoas, elas, Pastor Alexander, elas têm se enganado demais. As pessoas acham que para ser batizado com o Espírito Santo é obrigatório falar em línguas, onde a palavra diz que falar em línguas é um dom. E ser batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com o dom de falar em línguas. O dom você busca. Ser batizado pelo Espírito Santo é você aceitar Jesus, mudar de vida, e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Você já foi batizado com o Espírito Santo, é o que o pastor Alexander estava falando no início. É você chegar nos lugares e levar paz. É você abrir a sua boca e você ter uma palavra de ânimo para dar às pessoas. É as pessoas lembrarem de você e sentir paz no coração. Isso é Espírito Santo. Porque Deus, ele não entra nos lugares onde tem divisão. Ele não entra nos lugares onde tem contenda. Então a gente precisa aprender a discernir o que é de Deus e o que não é. O que é meninice. Quando eu era menina, eu andava como menino, me vestia como menino. Agora eu já sou grande. Tá entendendo? Então eu tenho que andar como gente grande, eu tenho que comer como gente grande, e eu tenho que saber discernir o que é de Deus e o que não é. Né? Então, a palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos estar puros para a volta do noivo. As bodas já estão sendo preparadas. O que é necessário? Beijo, minha filha. O que é necessário para estar pronto para essas bodas? Ter postura de noiva. Vocês já viram como uma noiva entra na igreja? Toda empinada. Ela não olha para trás. Ela só olha para o noivo que está lá na frente. Nós precisamos ter postura de noiva. E o que é postura de noiva? A palavra do Senhor, eu vou deixar alguns... eu não tenho como ler todos os textos, pastor, mas eu vou deixar alguns, né,
aqui para que as pessoas em casa possam ir lá e ler, né, para entender. Deixa A eu só postura da noiva. fazer uma observação aqui, Luciana, só um instantinho antes de você começar a falar da postura de noiva, que é fantástico e fundamental. A Sônia Freitas, você entrou num ponto polêmico e ela deixou uma pergunta aqui nos comentários. E o falar em línguas é o que, amada? Ela está perguntando o que é falar em línguas. Se batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de falar em línguas, ela está perguntando falar em línguas é o quê? Como você fez a observação, acho que é melhor você responder a pergunta. Falar em línguas é um dom, faz parte dos dons, o dom de profecia, tem o dom de línguas, tem o dom de profetizar, tem vários dons. Falar em línguas é um dom, e nós, cada um recebe o seu dom. Claro que tem uns que vêm com vários dons, né? O dom de línguas, o dom de profetizar. Então, falar em línguas é um dom. Você pode, você vai ver aí, a palavra do Senhor diz que no final dos tempos virão os falsos profetas e, se possível, enganará até os escolhidos. Ele vai enganar porque, pastor, o senhor já falou isso, que o senhor já pregou para mim. Eu me lembro muito bem o que o senhor disse. Por que ele vai, por que, se possível, ele vai enganar? Responde você aí que eu estou pesquisando o texto para embasar o que você está falando, só para a gente falar em sintonia aqui, que eu vou embasar na palavra o que você está dizendo para a Sônia. Tá certo. O pastor Alexander uma vez disse, vai enganar por quê? Porque ele vai ser tão parecido com o verdadeiro, por isso que ele vai enganar. Por quê? Porque falar em línguas, eu posso ouvir as pessoas falar, o diabo ele é imitador. Ele pode imitar. Então não quer dizer que a pessoa é batizada no Espírito Santo e nem que a pessoa tem Deus, porque o diabo imita. Então existem falsos profetas que profetizam mentiras, profetizam mentiras. Aliás, eu vou aqui até me corrigir disso, porque Balaão era um profeta e tudo que ele profetizava acontecia, mas a palavra diz que ele era um falso profeta. Por que ele era um falso profeta? Porque não era a questão da profecia, mas a intenção com a qual Balaão profetizava, né? Então Deus ele tem responsabilidade com a profecia, mas ele sonda o coração do profeta. Amém? Perfeito. Pastor. Eu vou sugerir a Sônia que depois leia 1 Coríntios capítulo 12, onde são apresentados os dons, onde são colocadas as especificações de cada dom, e no final ele coloca no último versículo que cada um deve procurar, deve buscar com zelo os melhores dons. Ele vai falando, só para a gente deixar embasado, eu gosto muito, a Luciana sabe disso, de mostrar na palavra, porque não é achismo, não é opinião. Quando eu dou uma opinião, eu coloco que estou dizendo minha opinião, e ninguém é proibido de ter opinião. Mas quando se responde algo referente à Bíblia, eu tenho que mostrar na Bíblia. Eu vou deixar uma dica para você. A Bíblia explica a Bíblia. Não busque explicação para a Bíblia fora da Bíblia. Se você tiver dificuldade de encontrar a explicação, você procura alguém mais experiente. Mas é na Bíblia que você vai encontrar a explicação para a própria Bíblia. Em 1 Coríntios 12, Paulo vai falando claramente sobre nós sermos um corpo. Por isso, cada um é dotado de dons. E para a gente não fugir do tema, eu vou deixar como lição de casa para a Sônia. Leia 1 Coríntios 12. Porque eu quero ouvir sobre a postura da noiva. Eu estou interessado nesse tema. Então, eu vou tentar ler todos os textos, mas não quero roubar o tempo, viu? Primeira postura de uma noiva está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim, primeira postura é o arrepender-se, tá?
Então, Atos 3:19 vai dizer assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Amém? Depois, vai falar lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, sobre se converter. É uma postura da noiva. Tem que haver a conversão. Sem conversão, você fica aquele crente meio lá, meio cá. Né, pastor? Lá em Hebreus 5:9. Gente, como é o que eu estou falando, eu vou tomar tempo para poder abrir todos aqui, pastor. Vai falando. Hebreus 5:9. Diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Postura de noiva, conversão, convertida, né? Arrepender, converter. Mateus 18:3, obediência. É outra postura da noiva, tá? Mateus 18:3. E disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Ó. Aí vai falar da obediência, né? E da inocência. Quando fala aqui que se você não se converter e não se tornar como uma criança, gente, não tem nada mais inocente do que uma criança. Se você magoar uma criança, se você ferir uma criança e depois voltar, ela vai, é como se nada, você não tivesse feito nada. Agora também, uma criança, ela reconhece quando uma pessoa ela é má. Quando uma pessoa ela não quer ficar perto, quando uma criança ela não quer ficar perto de uma pessoa, não adianta a gente forçar, porque é a inocência dela que sente aquela repulsa, né? Então nós precisamos sermos como crianças, aprender a ter esse discernimento. Depois o Senhor vai falar em Mateus 10, no versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Renúncia. Postura de uma noiva exige renúncia. Jesus aqui ele é bem sério e explícito quando ele diz que nós não devemos nos apegar a nada. Ele usa aqui filho, filha, pai, mãe. Por quê? Porque sabemos que é a hierarquia. Mas é o bem maior que a gente tem. Você pode perder qualquer coisa na vida de bem material. Mas quando você perde um pai e uma mãe, fica um oco dentro de você. Eu falo porque eu perdi meus pais há 8 anos. E até hoje eu não consegui superar o vazio e a falta que eles me fazem. Entendeu? Então, Jesus, ele usa algo que vai te chocar para mostrar para você, se você não abrir mão de tudo. É tudo mesmo, irmãos. Tem muita gente apegada ainda a coisas pós-menores, pormenores. Apegado a dinheiro, isso daí é o mal do século, né? Não estou dizendo que o dinheiro é mal, mas o amor ao dinheiro, porque a palavra diz isso. Ela não diz que o dinheiro é ruim. Ela diz que
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando eu boto o dinheiro acima de todas as coisas, quando eu boto um filho acima de todas as coisas, quando eu boto uma mãe, um pai, um marido, qualquer coisa acima de Deus, aí eu já estou saindo da vontade do Pai. É porque a ordem é Deus, família, igreja. Deus, família, ministério, né? Então, é muito, muito importante a gente entender isso. Lá em Lucas 14:33, Deus vai dizer que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre todos alguém, é sobre todas as coisas. O que são coisas? É uma roupa que você gosta demais, é um sapato. Tem gente que é viciada em comprar sapato, tem gente que é viciada em comprar relógio, tem gente que é viciada. Meu Deus, tem quantos pés na centopeia? Você tem uma ideia? Eu tenho só um sapato para pregar e uma chinela para andar durante o dia. Porque eu sou totalmente desapegada e nesse momento difícil que a gente passou da pandemia, é que eu fiquei mais desapegada ainda, né? Então, nós precisamos pensar nessas coisas, né? Nessas posturas que exigem de nós, né? Que estar na postura de noiva exige de nós, né? Ser a noiva de Cristo. O que tem nada que você vai levar daqui. Deus vai vir, Jesus vai vir, vai te buscar, vai te levar, mas você não vai levar nada daqui. Então não adianta você estar apegado a nada aqui. Então, se nós, como noiva, estamos esperando esse noivo, a qual nós dissemos aqui durante toda a live, se nós estamos nos preparando, né, para nos encontrarmos com este noivo, nós precisamos ser desapegados, porque quando o jovem rico chegou para Jesus, ele disse assim: o que eu preciso fazer para ganhar os céus? Porque desde a minha mocidade eu sigo as leis, né? Ou seja, ele estava dentro da religião, religioso ele era, não é verdade? Mas aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, vá lá, venda tudo que você tem, dê para os pobres e siga-me. Ah, não. Agora não dá para mim, não. Agora ficou pesado, ficou estreito. Porque eu tenho muita coisa, né? Então, é necessário a gente renunciar. Não estou dizendo que você não tem que ser rico. Ah, pastor, então vou ter que me desfazer de tudo que eu tenho para poder ir para o céu. Não estou dizendo isso. Estou te dizendo que essas coisas não podem estar acima das leis de Deus. Você não pode amar mais essas coisas do que ama a Deus. Você não pode amar mais essas coisas do que você ama o próximo. Você não pode deixar de dar um alimento a uma pessoa que bate na tua porta porque você ama mais as suas coisas do que ama aquela pessoa. Então, é isso que Jesus está nos mostrando. E outra coisa que está, inclusive, lá no texto que nós lemos de Apocalipse, né? Que agora é a última postura da noiva, que está nesse texto. Alegremos-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Já nos preparamos? Eu acho que a partir de hoje, se não tínhamos nos preparados, vamos começar. Não é verdade? A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Sabe o que é isso daqui? Santificação. Te dei aí a postura da noiva, o arrependimento, a conversão, a obediência, a inocência, a renúncia, o amor a Deus acima de todas as coisas e a santificação. Essa é a postura de uma noiva que vai encontrar o seu noivo e vai estar preparada para o grande banquete nupcial. Amém? E eu creio que nós seremos esta noiva. Que nós estaremos vestidas
com toda esta elegância. E nós precisamos ter essa postura. Para quê? Para influenciar outras pessoas a terem a postura de noiva. Nós não precisamos ser influencer de beleza, de falar difícil, de pregar, como é que se diz, exegese, messianismo. Não precisa, você não precisa falar difícil, não precisa ser mestre em teologia, não precisa nada. Você precisa ter uma postura de noiva para influenciar outras pessoas a também estar em postura de noiva, preparada para entrar nesse grande banquete nupcial. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, pastor Alexander. Glória a Deus. Longe de mim querer dar pitaco nessa palavra tão doce que os Pode céus dar, fique à vontade. nos prepararam nesta noite. Mas eu vou compartilhar algo que eu estava pensando aqui enquanto a Luciana ministrava. Postura de noiva. Nós, em diversas situações, identificamos a posição que determinada pessoa ocupa pela sua postura. Será que o mundo, quando olha para nós, identifica Jesus? Eu vou dar alguns exemplos, alguns bem toscos, depois outros mais complexos. Um advogado, aí eu falo por experiência própria, ou um juiz, ou um membro do Ministério Público, adentram a sala de audiência de bermuda, camisa regata e chinela. Por que não? Postura. Até bem pouco tempo, nem mulher poderia participar de audiência de saia. Pois bem, dentro das Forças Armadas, será que é permitida a participação em exercícios, em treinamentos, ou em desfiles, ou mesmo na revista dentro do quartel, sem farda? Postura. Além disso, será que nós, quando somos vistos pelo mundo, somos identificados como noiva? Postura. Porque o mundo não vai crer no nosso discurso. O mundo crerá na nossa postura. Sabe por que Jesus não voltou buscar a igreja ainda? Porque o mundo não creu. E você sabe por que o mundo não creu? Porque a noiva ainda não tem postura. Agora, o mais grave disso tudo, Luciana e demais irmãos, uma noiva que não tem postura de noiva não é noiva. Vou repetir. Uma noiva, e lá em Apocalipse fala até em tecido de linho puro, porque isso fala de postura. É claro que ali ele tipifica a santidade. Mas uma noiva que não tem postura de noiva, um exemplo tosco outra vez, casamento marcado, banda nupcial tocando, e a noiva entra de biquíni? Noiva que não tem postura de noiva não é noiva. Se Jesus olhar para mim e não identificar esses elementos que a pastora Luciana trouxe, conversão,
arrependimento, santidade, renúncia. Se Jesus não identificar isso em mim, eu não sou noiva. E aí eu vou para a parábola das 10 virgens. Eu não tenho mais azeite. E azeite fala de presença. E presença aponta para relacionamento. Perceba como a palavra se conecta. Enquanto isso, boa parte das pessoas está preocupada com títulos, cargos, reconhecimentos, louros e aplausos. E se esquece da postura. E Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal de João, capítulo 17, ele fala: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele ora mais, dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo e tu és um comigo, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando nós formos uma noiva, um corpo. João, 1 Coríntios 12, que é o texto que eu deixei de lição de casa para a Sônia, fala sobre um corpo, com cada parte, cada órgão, cada membro dotado de dons e habilidades específicas. Portanto, ser corpo é ser noiva, e ser noiva para que o mundo creia. Sabe por que agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Sabe por que algumas pessoas da sua família ainda não se renderam a Cristo? Porque te falta postura de noiva. Sabe por que algumas pessoas do seu ambiente de trabalho ainda não se renderam a Cristo? Porque te falta postura de noiva. Sabe por que algumas pessoas do seu círculo de amizades ainda não se renderam a Cristo? Porque te falta postura de noiva. Postura de noiva é o que vai nos diferenciar do mundo. Enquanto eu não tiver postura de noiva, fatalmente o mundo e eu seremos um. Mas quando eu tiver postura de noivo, o noivo e eu seremos um. Talvez, e aí a Edna Casarim pediu que eu deixe a live salve, é claro que eu farei isso, para que você assista outra vez e reflita sobre esta palavra. E aproveite, se entusiasme e encaminhe para todos os que você puder. Porque especialmente para os crentes. E eu sem saber de nada, mas o Espírito Santo sabia, comecei falando de Jonas. Sabe qual era o problema de Jonas? Postura. E aí o que acontece com quem não tem postura? Eu vou dizer em 3 sílabas. Gloob, gloob, gloob. Vai para baixo d'água. Refletir sobre sua postura. Às vezes o Espírito Santo é obrigado a permitir que você passe por um processo chamado gloob, gloob, gloob. Abaixo d'água. Refletir sobre a sua postura. Refletir sobre como você tem. E é tão interessante, quando a noiva e o noivo são um, a noiva exala o perfume do noivo. E Jesus nos chamou para exalarmos o perfume de Cristo. E você está exalando a caatinga do quê? Do mundo. O mundo tem caatinga. Jesus tem perfume. Porque ele é a rosa de Saron. O mundo tem caatinga. E como disse muito bem a pastora Luciana, pecado. Quem disser que não é bom é mentiroso. Além de tudo, já está pecando mais um pouco. Porque a nossa carne clama pelo pecado. Tanto é que Paulo, ninguém menos que Paulo o apóstolo, disse que ele vivia um conflito. Por quê? O bem que ele queria, não fazia. Mas o mal que ele não queria estava sempre à sua porta. Queridos, não sejamos falsos.
para não pecarmos ainda mais. O pecado é gostoso. O que é amargo é a consequência do pecado. Mas o pecado é gostoso. A nossa carne fica extasiada. Mas depois haverão consequências. Tanto assim que Jonas, no primeiro momento, quando ele entra no barco para Tarsis, ele vai para o porão fazer o quê? Dormir gostoso. Pecado é gostoso. Ele estava lá no maior soninho, e o barco afundando, e todo mundo chorando. E ele dormindo o seu soninho. Pecado é gostoso. Só que aí, em vez de exalar perfume, exala caatinga. E eu te pergunto, vem cá. Você gosta de ficar perto de quem tem caatinga? Por isso que o mundo está tão longe da igreja. Porque não tem perfume de Cristo. Tem caatinga do pecado. E caatinga por caatinga, os catinguentos já têm a sua. Agora, se você exalar o perfume de Cristo, queridos, por onde Jesus passava, em tudo que eu li, em toda a minha vida, eu só encontrei a palavra multidão no plural em volta de Jesus. Multidões. Eu não encontrei essa palavra no plural em nenhum outro lugar. Não era uma multidão, eram multidões. Porque ele exalava perfume. E você está querendo fazer diferença nesse mundo com caatinga? A caatinga do pecado. Postura de noiva. E se eu pudesse ser um pouquinho atrevido, eu daria como título para essa pregação exatamente esta expressão. Postura de noiva. Por quê? Se nós não nos posicionarmos, não vamos alcançar as nações. Para nisso. Interessante que quando eu estava meditando na palavra, pedindo ao Senhor para me dar para ministrar, eu me esbarrei na passagem de Davi, né? Quando Deus manda o profeta ir até Davi e perguntar a ele qual o castigo que ele queria pelo pecado que ele tinha cometido, né? E Davi fala, eu quero cair na mão do Senhor, porque cair na mão do homem é pior. Então o Senhor, ele manda pragas no lugar e o povo começa a morrer. E daí aí Davi pega e fala: não, Senhor, fui eu que pequei. Eu pequei contra ti, o pecado é meu, que a sua mão recaia sobre mim, né? E então a mão caiu sobre a casa de Davi, que foi aquela catástrofe. Mas aí é como o Senhor disse, o pecado é bom, né? Enquanto ele estava lá com Batseba, estava tudo bom, estava tudo maravilhoso. Mas as consequências foram amargas. Sim, é verdade. E eu glorifico a Deus. Porque pela misericórdia e pela graça do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu me lembro que não tem tanto tempo assim, conversando, orando e ministrando sobre a vida da Luciana. No momento em que ela estava meio que para que lado eu vou, que postura eu tomo. Ela entendeu qual seria a postura que os céus tinham para ela. Estou exemplificando para ver que isso é possível. Porque às vezes a gente começa a colocar, parece ser algo tão intangível, tão inalcançável. Não é. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, vamos embasar de novo na Bíblia, que o Senhor está perto. Perto de quem? De todos os que o invocam. Em espírito e em verdade. Tanto é que ele mesmo, falando através do profeta, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, Jeremias 29, e farei mudar a vossa sorte. Até para ter postura de noiva, precisamos de ajuda. E nesta noite, já concluindo, você entende, eu vou pedir para a pastora orar por você. Se você entende nesta palavra que precisa realmente dessas características, a conversão, o arrependimento, a renúncia, você entende que você precisa dessas características para uma mudança de postura, aquele que pode te ajudar está aqui. É o próprio noivo, que vai tomar a noiva pelas mãos e levá-la até a recâmara para lá tratar, cuidar, cobrir e dar suporte para sua noiva. Em nome de Jesus, creia nisso. Aproveitando o pedido da Yara Soares, pastora Luciana, peço que você libere uma palavra para minha neta que está grávida e com depressão. Então, qual o nome da sua neta, Yara, para a gente orar? E vamos apresentar aqueles que realmente entendem que chegou a hora de mudar a sua postura. Em nome de Jesus. Fique à vontade, pastora, para orar conosco. Amém, amém. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça onde você estiver, amém. Vamos orar ao Deus de Israel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na tua presença, Senhor, que é majestosa, gloriosa, Senhor, tu tens todo o poder, Pai. A tua palavra diz que tu és onisciente, onipresente, onipotente. Pai, tu vai aonde nós não podemos ir, Senhor. Pai, tu abre portas, Senhor, inimagináveis, Senhor. Pai, quem imaginaria, Senhor, que hoje, Pai, dia 6 de junho, meu Deus, de 2023, estaríamos aqui diante de uma tela de telefone, Senhor, falando da tua palavra, Senhor, para tantas vidas. Pai, nós não sabemos nem quais os países, Senhor, essa palavra vai alcançar, tem chegado. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor cumpre com o teu propósito. A tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida, Senhor, que esteve nessa live, que passou pela live, mas não pôde ficar. Senhor, aqueles que vão assistir posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que visita, tu sabe a necessidade de cada um. Pai, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, essa senhora, meu Deus, pedindo oração por essa jovem que está grávida, com depressão. Pai, em nome de Jesus, um dia eu estive, Senhor, nesta mesma condição, Pai, depressiva. Pai, em nome de Jesus, e o Senhor me tirou, Pai. O Senhor me restaurou. Pai, assim como tu fizeste na minha vida, Senhor, eu te peço, faça na vida dessa jovem em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cumpra os teus propósitos na vida dela. Pai, que ela venha, Senhor, a ser uma noiva, Pai. Que ela venha estar preparada para a tua volta. Pai, visita ela neste momento. Abrace, Senhor, com teu amor, com teu carinho. Pai, só tu tens, Senhor, o Espírito do consolo. Espírito Santo de Deus, visita essa jovem agora neste momento. Pai, Amém. visita cada vida que aqui se encontra, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, Senhor. Se for cura, meu Deus, que tu entre com cura. Libertação, Senhor, que o Senhor quebre as correntes, cadeadas, algemas. Que toda potestade bata em retirada no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus nada pode resistir. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se for financeiro, meu Deus, que tu possa restaurar, Senhor, todas as vidas. Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração, Senhor, a alegria da gratidão. Pai, que nós possamos ser gratos por tudo, Senhor, que nós temos, que nós venhamos a ter. Pai, tudo aquilo que nós já tivemos. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um espírito grato. Porque quando nós temos gratidão, Senhor, nós vivemos em paz com aquilo que o Senhor nos fornece.
Pai, em nome de Jesus, tire do nosso coração toda ganância, Senhor. Tire do nosso coração, Senhor, todo esse aprisionamento às coisas materiais. Que o nosso amor a Ti possa estar acima de todas as coisas. Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia a ter uma postura de noiva, Senhor, para que na vinda do Teu Filho amado, Senhor, nós sejamos pegadas, Senhor, sejamos pegas, perdão, prontas, Pai, dignas, Senhor, de sermos, Senhor, tratadas como noivo, de participarmos das bodas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós consigamos, Pai, apesar das diversas tentativas do mundo, nós consigamos manter as nossas vestes nupciais puras e limpas, Senhor, resplandecentes para a glória do Senhor Jesus, eu te peço. Pai, abençoa a vida do pastor Alexander, da pastora Nicleide, do filho dele. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, Senhor, naquilo que eles precisarem, naquilo que eles necessitarem. Pai, Tu conheces a oração do Teu filho, Tu sabe o que ele tem colocado diante de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, eu intercedo nesta noite pela vida deles. Pai, a Tua palavra diz em Mateus que quando duas pessoas concordam acerca de qualquer coisa que é pedido na terra, no céu é feito. Aqui tem muito mais do que duas pessoas, Senhor, concordando acerca desta oração. Então eu creio que o céu já está em movimento ao nosso favor. Então, desde já, eu já te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor fez e o que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos apenas aqui fazer o print, né? Amém. Desativar os comentários rapidinho. Pronto. Amém. Para Muito registrar obrigada, o pastor. momento. Oi? Que Deus abençoe para registrar o momento, né? Verdade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por ter aceitado o convite, Luciana. E que a minha oração é simples. Que o Espírito Santo complete a obra. Como diz aquela canção, aquele que começou a boa obra é fiel. Eu creio, em nome de Jesus. E ele começou a boa obra na sua vida. E ele tenho aprendido que ele não é Deus de obra inacabada. Ele não é Deus de obra incompleta. E nem Deus de obra mal feita. Pelo contrário, ele é perfeito em tudo que faz. Portanto, o que faço é agradecer e profetizar sobre a sua vida que você possa ir adiante naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque em breve você vai se surpreender com as respostas dos céus sobre a sua vida. Porque ele é fiel. Ele é fiel. E a Bíblia não se enganou quando disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios 2:9, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Cheiro no coração de todos. Shalom. Shalom.